Essa técnica vai fazer você conseguir se controlar melhor. Você vai pegar o seu dedo mínimo e colocar junto do polegar, vai fazer o número 3 com o seu dedo, coloca a mão no queixo e agora você vai movimentar a sua cabeça para cima e para baixo. 1, 2, 3. Viu como é fácil? Eu não sei se talvez você colocou a mão no seu queixo, mas eu falei para você colocar a mão no queixo. E eu falei para você pegar o dedo mínimo e colocar junto do seu dedo polegar. Eu não sei se você fez isso também, mas eu tenho certeza que algumas pessoas erraram na minha instrução de acordo com o meu exemplo. E isso aconteceu exatamente por quê? Você sabe me dizer? Diz aí, o que você acha? Isso aconteceu simplesmente porque eu fiz uma coisa e falei outra. É exatamente assim que acontece quando você dá um exemplo para o seu filho, mas você fala para ele fazer outra coisa. É como se a gente usasse aquela máxima que é falada muito antigamente: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E eu vou falar com você muito sobre como isso pode interferir na educação do seu filho depois da vinheta. Isso mesmo, agora a gente tem vinheta. Bem-vinda ao Inteligência Parental. Aqui vamos descobrir como ter uma vida mais leve com nossos filhos. Se o seu filho seguisse todos os seus exemplos, isso seria uma boa ou uma má notícia? Eu sinto te dizer, mas em determinados momentos da nossa vida, a gente fala para as crianças fazerem alguma coisa, mas a gente chega fazendo coisas totalmente diferentes daquilo que a gente fala. E é exatamente isso que eu quis mostrar para você na dinâmica que eu fiz da mão. Eu falei para você fazer uma coisa, mas eu fiz outra. E muitas vezes a gente acaba se confundindo e confundindo a nossa criança, porque as crianças elas são especialistas em identificar a nossa incoerência, a nossa inconsistência. Em alguns casos a gente pode até falar sobre a nossa hipocrisia. E isso é uma coisa que é muito complicada, porque se a criança apontar isso, muitas vezes, isso pode ser tido como uma falta de respeito, porque foi essa a educação que a gente recebeu, né? Se a gente apontasse um erro do adulto, que era um ser supremo, que nunca cometia nenhum erro, a gente poderia até passar por castigos físicos, por punições de todos os tipos. Então isso realmente pode ser um paradigma a ser quebrado, pode ser uma coisa que é difícil de ser mudada. E você pode estar pensando assim, mas Neri, por que você está falando desse tipo de coisa nesse momento? Porque quando você fala para sua criança colocar o cinto no carro, por exemplo, e você não coloca, provavelmente ela vai ficar, ué, mas por que eu tenho que colocar, mas você não coloca? Quando você fala para sua criança assim, para de gritar comigo! Você está falando para sua criança não gritar, mas você está gritando? Então não tem coerência. E a criança identifica esse tipo de coisa. A criança vai ficar pensando assim, poxa, mas ele está falando uma coisa, mas ele está fazendo outra, totalmente diferente. E esse tipo de coisa, você precisa entender que não é uma situação que a criança escolhe. Ela não escolhe prestar atenção no que você está falando ou no que você está fazendo. Isso é uma coisa soberana no cérebro dos seres humanos. Porque se você for parar para pensar, a nossa fala na evolução do ser humano, ela é uma coisa muito recente. Então, no final das contas, o que nós, seres humanos, usamos para nos comunicar antes de haver a comunicação falada era a interocepção, era aquele sentimento que você tem, que você olha para o semblante da pessoa e fala assim, ela falou que está tudo certo, mas eu acho que não está não, hein? Você que é marido, que está vendo isso daqui, você já deve saber mais ou menos o que eu estou falando. Ela disse que está tudo bem, mas não está tudo bem. Ela disse para eu fazer o que eu quiser, mas se eu fizer o que eu quiser, eu estou ferrado. Você que é marido, você sabe, né? E você que é esposa, você também sabe, porque quando você fala algumas coisas para o seu marido, não é bem assim que você está querendo dizer. E é exatamente esse tipo de coisa que acontece na comunicação com as crianças. E é por isso que a gente vai falar aqui dentro desse vídeo uma história. Essa história que eu queria te contar é uma história que eu vivenciei num grupo que hoje se chama Enactus e que na época era o time Saif Cefet, Estudantes em Livre Iniciativa.
E a gente foi fazer um treinamento com um professor que tem um nome muito interessante, mas eu vou deixar a quinta série de lado, e o nome dele é Paulo Boschetti, no Cefet do Rio de Janeiro. E nesse dia desse treinamento, o professor ele fez uma dinâmica exatamente para encontrar uma inconsistência. E o que ele fez? Simplesmente ele fez assim, ó, vocês, todos vocês, nós alunos que estávamos fazendo o treinamento, vocês vão olhar para o lado direito e depois para o lado esquerdo. Olhou para um lado, depois ele olhou para o outro. Todas as pessoas que estavam no treinamento viraram o pescoço para um lado e viraram o pescoço para o outro. E aí então ele falou, interessante, eu acabei de observar que os olhos de vocês estão colados no pescoço, porque eu falei para vocês olharem, era só vocês olharem para um lado e depois olhar para o outro, mas todo mundo virou a cabeça. Por que vocês fizeram isso? E lógico que todo mundo falou, eu vi você fazendo, eu acabei repetindo. Consegue perceber? Que não adianta você falar, olha só, você precisa fazer desse jeito aqui. Você tem que dar o mínimo exemplo. E quando você faz isso, sim, a sua criança vai conseguir ter um resultado melhor. Eu estava lá naquele treinamento com todos os adultos ali, todas as pessoas estavam cursando as suas graduações, algumas pessoas trabalhando, e de repente todo mundo errou, porque na verdade a gente não errou, a gente só seguiu o exemplo da hierarquia maior naquele lugar, que era o professor, e a gente acompanhou um gesto que ele estava fazendo, que sobressai a nossa fala, a nossa instrução verbal. Isso acontece com certeza com a sua criança. E acontece também aqui, na minha casa, que eu cheguei para as minhas crianças e falei o seguinte, ó, a gente não vai ter mais eletrônicos na mesa. Eu não quero celular, não quero esse negócio de tablet, nada na mesa. Porque esse tipo de coisa vai interferir na sua capacidade de perceber que você está se alimentando, para você receber a mensagem que o seu estômago está cheio e que você pode parar de comer. Isso pode levar à compulsão alimentar. E foi exatamente isso que eu falei com elas. As minhas crianças são muito observadoras, elas falaram assim, mas papai, por que não pode eletrônico na mesa e você está usando o seu celular? Aí na mesma hora, você fica assim, caramba, ela tá certa. Ela tá certa. Porque eu estava tirando a foto do meu prato, que estava um prato bonito, que eu estava seguindo o meu plano alimentar que a minha nutricionista me passou, e eu simplesmente queria tirar aquela foto, mas eu estava desrespeitando a regra. Então o que eu fiz? Filha, realmente você tem razão, eu vou pegar isso daqui e vou colocar para o lado, não vou usar mais, não vou mexer e vou deixar o celular lá longe. E eu parei de fazer isso. E a minha criança só teve a habilidade de falar comigo isso porque ela tem um ambiente de apego seguro. Mas se fosse em momentos anteriores, se fosse em gerações anteriores, se eu fosse falar isso para o meu pai, ou o meu pai fosse falar para o meu avô, provavelmente ele ia tomar um castigo físico, ele ia tomar uma repreensão. E é exatamente esse tipo de coisa que a gente precisa evitar e a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente fala com as nossas crianças. Uma outra coisa que eu fiz aqui em casa é falar com as crianças que não pode comer doce o tempo todo, a gente tem que ter momentos específicos para comer doce. E a gente deixa elas comerem doce, as crianças podem comer doce, mas tem que ser em momentos específicos. Para me ajudar nessa missão, eu vou fazer propaganda gratuita aqui, eu uso isso aqui, ó. Aí, Imagineri, por que você tem essa prática de usar esse chiclete? Porque ele dá a saciedade, ele dá aquela sensação de que você está mastigando, que você está consumindo algum doce, mas ele tem 3 calorias só. Então, assim, ele não vai impactar tão negativamente na saúde em termos de consumo de calorias. Então, eu falei, ó, a gente não vai ter mais essa situação de doce dessa maneira. E aí a minha filha me pergunta, mas papai, por que você está comendo doce? E aí eu fiquei naquela, né? Bom, eu falei para ela para não comer, eu também não posso comer, a não ser que seja o chiclete. E eu acabei fazendo uma coisa que foi muito legal e que me ajudou muito. O exemplo que eu dei para minha filha e a cobrança que ela fez daquilo que eu tinha colocado como regra me fez parar de comer doce. Hoje eu sou uma pessoa que não come doce. E eu não como doce desde 1º de março de 2026. Sim, eu passei a Páscoa sem comer nenhum doce. Isso porque é a minha congruência com aquele exemplo que eu estou levando para minha filha.
E eu estou levando para as minhas crianças esses exemplos e elas também estão comendo menos doce, o que é muito bom para a saúde delas e para a saúde do nosso ambiente. Nós somos pessoas hoje, uma família que tem uma alimentação saudável. A gente poderia falar sobre alguns tipos de alimentos que entram ou não entram na nossa casa, mas a gente não vai falar disso hoje. O que eu quero te dizer é o seguinte, que as minhas filhas até hoje não bebem refrigerante. Elas até se aventuraram a dar uma bicadinha, mas elas, olha, não gostei, não me acostumei. E isso para mim é uma grande vitória, talvez seja para você também. E se a sua criança bebe muito refrigerante, você acha que isso é ruim, talvez seja agora esse o momento de você dar o exemplo para ela, parando de beber refrigerante e dando o exemplo para ela tomar bebidas mais saudáveis, talvez bebendo água na hora da refeição ou de repente nem consumindo nenhum líquido. Mas o seu exemplo é exatamente aquilo que vai fazer a mudança que você quer na vida da sua criança. Um outro ponto que eu queria te falar é que em relação a esse mecanismo de multiplicação e de repetição, isso não é uma coisa intencional. Se você tiver um lugar que você vê pessoas emocionadas, chorando, talvez você também fique emocionado. Se você tiver em um lugar que tem gente, me desculpe falar isso, mas tiver todo mundo vomitando, provavelmente você vai ficar se sentindo um pouco enjoado e pode ser que você tenha essa ânsia também. Então isso é a repetição que a gente tem nos nossos neurônios espelho. Se tiver alguém rindo muito, provavelmente você vai achar engraçado. Não talvez a piada, mas a pessoa rindo, e você vai começar a rir também. Neurônios espelho na veia. E quando você faz alguma coisa, você acaba trazendo um exemplo, trazendo algo que a sua criança vai acabar repetindo. Esse ponto é muito importante que você lembre que existe uma forma de você reduzir esse impacto se já existe um hábito que você considera negativo. Eu falei antes do refrigerante, eu não tenho nada contra o refrigerante. Eu só não quero beber. Quem bebe refrigerante eu não vejo problema nenhum. Tem até os refrigerantes de hoje que têm menos calorias, que são ok. O que eu quero te dizer é, você não gosta desse hábito, você acha ele ruim, está na hora de mudar. E como que você faz para mudar? Usando uma técnica, a mesma técnica que as pessoas usam para aquelas pessoas que têm fobia de sangue, a pessoa que desmaia. Eu recebi a informação de um mentor que eu tenho, o Jerônimo Temel, que o filho dele desmaiava toda vez que via sangue. E aí eles começaram a fazer um processo, que é um processo chamado de dessensibilização gradual, trava-língua, e aí a criança ia ver alguma coisa vermelha, e aí depois ele ia começar a mexer numa massinha que é vermelha, e aí depois ele começou a usar uma tinta que é vermelha, que se assemelha muito ao aspecto do sangue. Depois ele viu foto de pessoas sangrando, e aí no final das contas não é que é uma coisa super tranquila para essa criança que hoje já é um adolescente, adulto, mas com certeza ele mudou, ele não desmaia mais quando vê sangue. E essa dessensibilização é o que você pode fazer em relação ao refrigerante. Se bebe indiscriminadamente, você pode, por exemplo, passar tal dia da semana ou tal refeição a gente vai consumir isso aqui. Eu faço isso com as telas. Enquanto a gente estiver se alimentando, a gente não vai ter tela. Ah, Neri, você consegue que as crianças não tenham tela o tempo todo? Não, tem momentos que eu mesmo mostro coisas para elas. Mas são momentos escolhidos. Eu acho que também que a gente não vai conseguir tirar a tela das crianças, não no mundo que a gente vive hoje, né? Então, esse é o processo, você fazer gradualmente até que isso não se torne um problema. Porque entre o 8 e o 80 tem quase 72 casinhas, então você pode escolher uma dessas aí no meio termo para poder seguir o melhor possível. E você deveria saber, e eu acho que você já sabe, que existem alguns conceitos que são o seguinte: você vai saber alguma coisa que você já sabe e você vai querer. Vê se faz sentido para você. Você quer ir para o Beto Carreiro, porque você sabe que existe o Beto Carreiro. E se eu disser que tem um parque que tem muito mais coisa que o Beto Carreiro, que é muito mais interessante e tem personagens que você vê desde a sua infância? Talvez você, na sua faixa etária, saiba que exista a Disney, a Disneylândia. Mas as crianças não sabem que existe a Disneylândia. Então, como que elas vão sonhar com a Disneylândia? Como que elas vão querer a Disneylândia se elas nem sabem que existe? É mais ou menos assim, você chega para sua criança e fala assim: isso aqui está muito bagunçado, arrume agora.
Quando você chegar em casa, você tem que guardar o seu tênis na mesma hora, lá no armário, na escada, na gaveta, no lugar que tiver que guardar. Mas você mesmo não guarda. Você tem que manter suas coisas todas organizadas. Seu quarto é uma bagunça, mas a sua mesa do escritório está bagunçada. Como que a criança vai saber que existe esse nível de excelência na organização se você é a pessoa que não é organizada? Ela não sabe que existe esse nível de organização porque simplesmente ela não vê isso. Então você tem que trazer isso à realidade para ela, mostrando para ela com o seu exemplo. É a mesma coisa que você mostrar um vídeo ou mostrar uma foto da Disneylândia, para ela saber que existe a Disneylândia. E a Disneylândia, nesse caso, é a sua organização, o exemplo que você vai trazer para ela. E para poder trazer um pouquinho para a prática esse conceito, que eu acho que tudo que a gente fala, todo conceito, todo aprendizado que a gente tem que levar para a prática. O melhor curso, o melhor livro, o melhor conhecimento que você tem, que ele pode se transformar em algo prático, é esse que realmente vale a pena. Porque se a gente souber e a gente não praticar, simplesmente é obesidade intelectual. E o ponto que eu queria que você visualizasse é o seguinte: você quer que seu filho seja organizado? Então se organize. Você quer ser uma pessoa mais centrada emocionalmente? Esse exemplo que eu fiz, de você passar um dedo no outro assim, ele te ajuda a te acalmar em determinados momentos. Se você fizer isso aqui antes de gritar com a sua criança, talvez você consiga ter uma habilidade para não gritar ou para conter a maioria das vezes. E isso, quando você tem esse tipo de comportamento, você pode fazer com que a sua criança melhore o comportamento dela. Eu tinha o comportamento de falar, de me irritar com a gritaria da minha filha, que ela falava muito alto e eu achava isso desrespeitoso, só que eu mesmo gritava com ela, então não faz sentido. Aí eu passei a falar mais devagar e mais baixo, para que ela soubesse que ela está numa situação de segurança e não precisar gritar para ser ouvida, sabe? Eu estou prestando atenção em você, filha, estou te vendo, ó. O que você precisa? E é lógico que isso não é de um dia para o outro, ela está desenvolvendo esse repertório. Mas o meu exemplo, com certeza, está ajudando ela. E o outro ponto que você precisa entender é, aqui eu tinha um problema da fala ostensiva, da fala agressiva. E eu consegui reduzir a minha agressividade para que isso fosse uma coisa que influenciasse a minha filha. Qual é o comportamento que você gostaria que a sua criança tivesse e que você pode influenciar você tendo esse comportamento? É a organização? É você ser uma pessoa que fala mais calmamente? É você ser uma pessoa que é mais comprometida com aquilo que você fala? Porque aqui em casa a gente tem o exemplo do se falou, faça. E muitas vezes quando a gente coloca o exemplo e o princípio do se falou, faça, as crianças me cobram, mas eu também cobro elas. Olha só, se falou, faça. Você falou que ia fazer tal coisa aqui, você não está fazendo. A mesma coisa vale para mim. Eu vou lá e falo com elas, ó, eu vou fazer tal coisa, vou consertar a bicicleta. Papai consertou a bicicleta? Aí eu não consertei a bicicleta. Vou lá consertar a bicicleta. Eu falei que ia fazer, né? A minha palavra não tem marcha ré. E a gente fala hoje em dia que é diferente do foguete, né? Que a gente falava que foguete não tem marcha ré, mas agora tem. Então a minha palavra, diferentemente do foguete, não tem marcha ré. Eu falei que eu vou fazer. E aí a gente vai e encontra uma situação que é importante a gente falar aqui, é que mesmo nesse comportamento que você vai ter e que você quer influenciar sua criança, é importante você saber a matriz humana do seu filho. Porque se você, e ela tem 4 dimensões, tá? Então vamos fazer só um exemplo rápido aqui. Se você, na dimensão 1, que é o do comportamento, você é uma pessoa que é direta, se eu falar para você consertar aquilo ali, você já vai lá e conserta, e você tem um filho que é constante, ou seja, ele gosta de fazer as coisas de uma forma mais gradual, ele não tem pressa, ele não é muito focado no resultado, ele é só focado na tranquilidade para realizar as coisas gradualmente. Então, se você falar para fazer agora, de uma vez, para uma criança que é constante, talvez você não consiga fazer. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre matrizes humanas, já se inscreve nesse canal e manda esse vídeo para outras pessoas para que elas possam saber um pouco mais, porque eu vou fazer uma série exclusiva de matriz humana para quem tem filhos. E também é importante você saber que você pode descobrir as 4 dimensões da sua matriz humana.
Para isso, basta você entrar em contato comigo e preencher o formulário que está aqui na descrição desse vídeo. O outro ponto importante que você precisa saber, e isso é muito, muito importante. Não adianta você querer fazer com que a mudança do comportamento do seu filho seja uma coisa instantânea. Eu gosto sempre de dizer que as grandes mudanças da vida, elas acontecem quando primeiro piora e depois melhora. Até um bebezinho, quando queria começar a andar, ele começou a tomar tombo. Ele estava sentadinho, ele queria andar, ele começou a tomar tombo, ficou pior do que estava antes. Mas com o passar do tempo ele aprendeu a andar, ele aprendeu a correr. As minhas crianças aprenderam a correr primeiro, depois andar. Então é importante a gente saber que quando você começar a dar o exemplo, você vai estar fazendo um esforço e você ainda não vai estar vendo o resultado. Mas continua, mantenha a persistência de dar um bom exemplo para as suas crianças, porque isso com certeza vai trazer bons frutos para você. Eu vou encerrar esse vídeo pedindo para você se inscrever e para dividir esse vídeo com outra pessoa que tem filhos e que merece uma vida mais tranquila e mais leve. Um forte abraço e conta comigo.